Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo, da aula de habeas corpus que eu prometi aqui para o workshop da advocacia criminal. É com muito prazer que eu estou aqui e hoje a gente vai aprender a redigir a peça de HC sempre que ausentes os requisitos da prisão preventiva. E para que vocês possam entender isso, no primeiro vídeo, quem não assistiu, assista primeiro esse vídeo, eu trouxe as noções introdutórias sobre o Instituto do Habeas Corpus. Então, noções que vocês têm que ter em mente. Depois dessas noções, a gente parte para esse segundo vídeo. Então, aqui, como é que eu vou ensinar vocês a redigir essa peça? É muito parecido com os módulos do meu curso online. Vocês terão acesso a um caso hipotético, né? A gente vai falar sobre esse caso e depois a gente vai ter o raciocínio lógico para chegar, de fato, à conclusão se é habeas corpus ou não e, posteriormente, a redação propriamente dita. Ok? Então vamos começar porque a gente tem muita coisa aqui para tratar. Vamos começar com os nossos slides. Vocês já conhecem esse, já estão carecas de conhecer, que é o da apresentação do workshop, né? E eu sou a palestrante, estarei também ministrando essa aula. Sou Roberta Andreane Renault. E HC em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Esse é o nosso objetivo aqui, a título de redação de peça processual. Vamos então à situação fática hipotética. O seu cliente, ele se chama Ricardo das Couves. Vamos imaginar que o seu cliente trabalha, é servidor, trabalha como numa das varas federais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. E ele foi preso em flagrante. Por quê? Um juiz federal, ele estava com um caso de apreensão de drogas e também de dinheiro e de bens de um grande traficante. Esses bens foram apreendidos, dentre eles dinheiro em espécie, numa busca e apreensão, e esse dinheiro ficou, vamos botar assim, irregularmente depositado num dos cofres da Justiça Federal, lá mesmo na Justiça Federal. E aí, esse Ricardo das Couves, que é o servidor que trabalha nessa Justiça Federal, pegou esse dinheiro e ficou com ele, usou o dinheiro, enfim, né? Aí o que acontece? O delegado federal enquadrou o comportamento de Ricardo das Couves na figura típica de peculato, prevista no artigo 312 do Código Penal. Após a lavratura da prisão em flagrante, foi designada a audiência de custódia. Então, seu cliente foi preso, né, e realizada a audiência de custódia. Naquela oportunidade, o magistrado veio decretar a prisão preventiva de Ricardo na audiência de custódia, porque há essa possibilidade de conceder a liberdade, mas ele decretou a prisão preventiva, argumentando o seguinte, que se ele ficasse solto, poderia coagir ou intimidar as testemunhas. Então, não vou soltar o seu cliente Ricardo porque ele é um risco, ele pode ameaçar as testemunhas na audiência de instrução e julgamento. E disse também que estavam configurados os indícios de autoria e materialidade delitiva, a justa causa, né, para a prisão. Bom, e aí? O Ministério Público Federal, ele ofereceu a denúncia em face do Ricardo, do seu cliente. Essa denúncia foi recebida pelo juiz federal, Dr. Jairo Punição, em 8 de outubro. E em 12 de dezembro foi realizada a audiência de instrução e julgamento, né? E foram inquiridas todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal e pela defesa. Agora, o importante é que nenhuma dessas testemunhas falou qualquer coisa contra o seu cliente. Nenhuma testemunha disse que estava sendo ameaçada. Pelo contrário, essas testemunhas disseram que o seu cliente, Ricardo das Couves, era uma pessoa tranquila, de bom trato, um homem que sempre mostrou ser honesto, que não tinham nada contra a conduta dele. Ok. Terminou a IJ, você, que é o advogado do Ricardo das Couves, você pediu ao juiz para revogar essa prisão preventiva.
Excelência, você vai dizer, não existem os requisitos para a prisão cautelar. Aquela argumentação de que o meu cliente poderia ameaçar as testemunhas, ela não cabe mais. Por quê? Primeiro, porque já ocorreu a IJ, né? Então não tem mais testemunha para ser ouvida. E segundo, porque as próprias testemunhas disseram que ele não oferece ameaça nenhuma. Então você faz o pedido na IJ, né, ao juiz. E ele responde o seguinte: ele mantém a prisão preventiva do seu cliente sobre o fundamento de que não ocorreu nenhuma alteração fática, desde o primeiro momento em que a prisão foi decretada. Então, ele indefere o seu pedido, dizendo que não houve alteração fática. E aí? Aí é que vem a primeira questão. Antes de pensar em redigir, antes de pegar lá, vai na internet, pega o modelo de habeas corpus, copia e cola, não. O objetivo aqui é outro. Vocês vão aprender a construir a sua própria peça e vão aprender a desenvolver um raciocínio lógico para chegar à conclusão se é essa peça ou não. E qual é o raciocínio lógico? A primeira observação, será que é caso de habeas corpus? Nesse caso específico, eu acho que ninguém tem dúvida. O cliente está preso, né, por motivos que não existem. Em momento nenhum houve ameaça à testemunha. A audiência de instrução e julgamento ela já foi encerrada. Então, e aí você vai também mostrar na sua peça que não tem nenhum dos outros requisitos do artigo 312. Nenhuma daquelas situações se encaixa ao caso do seu cliente. Eu não vou entrar em todas essas situações porque, como eu já falei no primeiro vídeo, isso é objeto de um curso mais detalhado, que tem várias aulas. Numa aula só, eu não tenho como passar todas essas informações para vocês. Mas deem uma olhada lá no artigo 312 e vejam todos os requisitos, estudem esses requisitos, né, com profundidade para que vocês possam fundamentar a peça. Mas nesse caso aqui, não tem nenhum daqueles requisitos. E o que o juiz fundamentou também não existe mais. Então é óbvio que cabe sim o HC. Ok, agora que você já sabe que cabe o habeas corpus, você vai definir, lembra que lá no primeiro vídeo a gente aprendeu os termos e expressões jurídicas, aprendemos o que era autoridade coatora, o que era impetrante, o que era paciente. Por que a gente aprendeu? Porque a gente vai usar nas nossas peças. Então eu tenho que saber quem é a autoridade coatora nesse caso. Tá? Vamos imaginar aqui, nesse caso mesmo, foi o juiz federal, o Dr. Jairo Punição. Foi ele que decretou a prisão preventiva, né, do seu cliente. Quem é o impetrante? Você, como advogado do seu cliente, está impetrando o habeas corpus. E o paciente é o próprio Ricardo das Couves. Ok. E qual foi a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, por aquele juiz federal? Ele manteve a prisão preventiva do seu cliente, mesmo depois de encerrada a instrução criminal, mesmo sem estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Ok. E aí você vai pensar na documentação. Veja bem, o HC você tem que apresentar, no momento em que você distribui esse HC, você tem que apresentar toda a documentação necessária. Aqui não há dilação probatória. É diferente de um processo criminal onde você apresenta as provas ao longo da audiência, ao longo do processo. Aqui não. No primeiro momento, você tem que apresentar todas as provas que possam realmente convencer aquela autoridade que está julgando que cabe o HC. Então, se você não fizer essa juntada, esse HC não vai ser analisado no mérito. E acreditem em mim, inúmeros advogados cometem esse erro. Então, por isso que eu coloco aqui como raciocínio lógico. Qual é a situação fática? O seu cliente, né, foi acusado da prática de peculato e a gente tem que mostrar o quê? O que houve de ilegalidade e mostrar também que ele é uma pessoa que não oferece risco nenhum para a sociedade, que ele é uma pessoa de bem, que é uma pessoa trabalhadora, que se ele for posto em liberdade, não vai afetar o processo criminal. É isso que a gente tem que demonstrar. Então, quais são os documentos que vamos juntar? A procuração, é óbvio. Da cópia do processo, o que você pode destacar aqui do processo criminal?
A assentada da audiência de custódia, onde consta a decisão que decretou a prisão preventiva de Ricardo das Couves, a denúncia, a decisão de recebimento da denúncia com a data da publicação, a assentada da IJ, aquele documento que resume tudo o que aconteceu na audiência de instrução e julgamento. Inclusive, lá vai estar o seu pedido para a revogação da prisão preventiva, dizendo que o Ricardo não ameaçou testemunha nenhuma. Então, essa assentada tem que estar também no HC. E se você puder juntar declarações de testemunhas negando qualquer coação do Ricardo, aliás, essas declarações são os depoimentos, né? Essas testemunhas prestaram depoimento na IJ, as testemunhas do processo criminal. Esses depoimentos têm que ser juntados no HC e, de preferência, sublinhadas as partes em que fala que Ricardo nunca ameaçou aquela testemunha. Então, isso tem que ser juntado. Você pode também, deve juntar a identidade, CPF, comprovante de residência do seu cliente. A justiça tem que estar tranquila de que, quando precisar localizar o seu cliente, ele tem uma residência fixa. Se ele é um servidor, né, e ele tem elogios, títulos, cursos que ele fez, junte isso ao processo para mostrar que ele é um homem estudioso, um homem que sempre focou no seu aprimoramento. Declaração de boa conduta de testemunhas. Aí não são as testemunhas do processo criminal, mas as testemunhas lá que conhecem Ricardo das Couves em outras circunstâncias. Então, vizinhos, outros colegas de trabalho, parentes, amigos, pessoas que possam falar que ele sempre teve uma conduta ilibada. E, por fim, certidões de antecedentes criminais. Todos esses documentos têm que instruir o seu habeas corpus, ok? Nesse caso hipotético. Cada situação requer documentos específicos. Ok. Independente da espécie de habeas corpus, aí é que eu quero explicar para vocês. A gente vai entrar agora na questão da redação da peça processual. E toda peça processual de habeas corpus, ela deve conter preâmbulo, exposição de fatos, direito, liminar e pedido. Preâmbulo, exposição dos fatos, direito, liminar e pedidos. Isso não significa que você não possa incluir um capítulo ou outro, mas esses são fundamentais. E eu vou explicar cada um desses capítulos e como que você pode fazer nessa situação em concreto. O primeiro capítulo é preâmbulo. Esse preâmbulo ele é dividido em endereçamento, tá? E no endereçamento você vai dizer qual é o juízo competente para o processo e julgamento do HC. Então, quando você começa lá em cima do habeas corpus, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, taranã. É assim que a gente começa qualquer peça processual. Então, você tem que saber para quem você vai encaminhar esse habeas corpus. Quem é que vai analisar? Não é isso? Por isso que é o juízo competente para julgar o seu HC no caso em concreto. Isso é o preâmbulo. O preâmbulo também tem a segunda parte, onde você vai determinar todos os sujeitos do habeas corpus. Na sua peça, você vai colocar quem é o paciente, quem é o impetrante, quem é a autoridade coatora e o resumo da coação ilegal. A gente já sabe que o impetrante é quem está impetrando o HC, que é você, nesse caso. O paciente é quem sofreu a coação ilegal, é o Ricardo das Couves, e a autoridade coatora é o juiz federal, Dr. Jairo Punição. Então, preâmbulo, você tem o endereçamento, excelentíssimo senhor, tarará, e tem também a qualificação de todos os sujeitos do HC e o resumo da coação ilegal. Vamos entender isso na parte concreta, assim, prática da coisa? Vamos lá. Aqui nesse caso, se o juiz, a autoridade coatora, foi um juiz federal, quem vai analisar o seu habeas corpus é o desembargador federal presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eu estou falando em 2ª Região porque eu estou levando em consideração que o fato é no Rio de Janeiro, né? O meu trabalho é todo aqui no Rio. Então, você vai endereçar o seu habeas corpus ao desembargador federal.
Vai colocar embaixo o número do processo e aqui você vem com a continuação do preâmbulo. Olha lá, está o nome do advogado. Qual é um dos sujeitos do HC? É o impetrante. Então, é o seu nome, e aí você vai botar toda a sua qualificação, a sua inscrição na OAB, aonde você tem o escritório. Aí você continua. Vem com fulcro no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, requerer a ordem de. Então, você botou a fundamentação, que lembra que a gente falou da previsão legal, que está lá na Constituição e no CPP. Ok. Aí você bota o título, habeas corpus com pedido de liminar, isso tudo no preâmbulo. Você não fez antes a sua qualificação como impetrante? Agora você vai botar a qualificação do seu cliente, que é o paciente. Então, em favor de Ricardo das Coves. E aí você vai fazer o resumo da coação ilegal. O que ele sofreu nessa situação, né? Qual foi o objeto de constrangimento ilegal? Aí você vai colocar. Por estar sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir e permanecer, por força da respeitável decisão que manteve a sua prisão preventiva, prolatada durante a audiência de instrução e julgamento de 8 de outubro de 2014 pelo juiz federal da CC Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Jairo Punição, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. O preâmbulo, gente, ele serve para que a autoridade que for julgar o seu habeas corpus, ela tenha noção resumida de tudo o que está acontecendo. Ela vai ter uma noção do que ela vai julgar. Então, ela já descobriu que quem é o impetrante, que é você advogado, descobriu quem é o paciente, descobriu qual foi a coação ilegal e quem é a autoridade coatora. Nessa primeira folha, eu desmembrei aqui nos slides, mas vai ser uma primeira folha com todas essas informações. Ele já tem em mente, e até para poder já ir desenvolvendo e se convencendo do seu habeas corpus, se você fizer um preâmbulo bem feito, é filé. É garantido assim a compreensão da autoridade que vai julgar. Então, o preâmbulo é muito importante, ok? Bom, vamos passar agora com os fatos. Aqui você vai contar, não é em detalhes, porque juiz, desembargador, ministro não tem tempo para ficar lendo peças muito extensas. Aqui você vai contar resumidamente, né, e mencionar datas que são importantes para o seu habeas corpus. Lembrando que a gente está falando do Ricardo das Coves, teve a prisão preventiva dele decretada na audiência de custódia, então a gente tem que mencionar isso. Tem que mencionar que as testemunhas não prestaram depoimento em AIJ, audiência de instrução e julgamento, e não falaram nada contra o Ricardo, e dizer que você, na própria audiência de instrução e julgamento, pediu a revogação da preventiva. Então, esses 3 fatos são importantíssimos para você narrar. E eu fiz aqui um modelo de peça. Vamos lá. Ricardo das Coves, serventuário público da Z Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, foi denunciado pelo Parquet, que é o sinônimo de Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 312, caput, do Código Penal. Eu botei aqui a acusação contra o Ricardo, né? De acordo com a peça exordial acusatória, o paciente teria subtraído R$ 250 mil, importância esta pertencente à Justiça Federal e alcançada após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz federal, Dr. Ará, no curso do processo Tarará. Então, eu expliquei como que esse dinheiro chegou à Justiça Federal e como esse servidor foi acusado pelo peculato. O flagrante restou convertido em prisão preventiva. Não foi isso? Ele foi preso em flagrante e aí foi decretada a prisão preventiva na audiência de custódia. Então, olha lá. O flagrante restou convertido em prisão preventiva, conforme decisão prolatada pelo renomado juiz federal ao tempo da audiência de custódia. Isso que vocês estão vendo em verbos a e sublinhado é o quê? Vocês vão destacar a decisão
né, do juiz decretando a prisão preventiva. Vocês vão colocar na peça de vocês, reproduzir. Não precisa ser toda a decisão, apenas a parte que fundamenta a decretação da prisão preventiva, ok? Reparem, excelências, eu continuei, que o único fundamento usado para a decretação da prisão cautelar acima foi a conveniência da instrução criminal, aquela questão lá da ameaça das testemunhas. Em outras palavras, o ínclito julgador ficou receoso quanto à eventual coação de testemunhas. Aí eu continuo. A IJ foi realizada em 12 de dezembro de 2014, momento em que as testemunhas declararam que jamais haviam sido ameaçadas ou coagidas pelo paciente. Então, pelo contrário, todas as testemunhas foram uníssonas quanto ao excelente trabalho desenvolvido por Ricardo das Coves e ainda elogiaram o seu comportamento, desconhecendo qualquer fato que desabonasse a sua idoneidade. Então, eu estou dando destaque a esses depoimentos das testemunhas que foram prestados na audiência de instrução e julgamento. Aí vou reproduzir os depoimentos das testemunhas. Eu botei testemunha www porque não tem testemunha nenhuma, né? Então, você vai copiar e colar a parte do depoimento que diz que não foi ameaçada. Não tem cabimento essa prisão preventiva. Bota quantos depoimentos forem necessários, né? Bom, diante do encerramento e conteúdo das oitivas acima reproduzidas, dos depoimentos que foram reproduzidos, o impetrante, que é você, advogado, requereu a revogação da prisão preventiva na forma do artigo 316 do Código de Processo Penal. Contudo, não foi este o entendimento do douto juízo monocrático, o qual manteve o aprisionamento cautelar do paciente sob a alegação de não ter ocorrido qualquer alteração no quadro fático, desde a audiência de custódia. Aí eu vou reproduzir a decisão do juiz. Depois que eu pedir a revogação da prisão preventiva na IJ, eu vou reproduzir essa decisão dizendo que não houve alteração. Imagina, né? Enfim, aí você coloca a decisão desse juiz para mostrar a quem está julgando o seu habeas corpus que você está com a razão. Aí você vai botar assim no final. O presente writ tem, tá vendo a substituição de habeas corpus por writ? Tem por objeto sanar a coação ilegal provocada pela manutenção da prisão preventiva de Ricardo das Coves, sem estarem presentes os requisitos legais do artigo 312 do CPP, que são os requisitos da prisão preventiva. Gente, isso são os fatos. Você fez um resumo de tudo o que aconteceu no processo. Então, já falamos do preâmbulo, já falamos dos fatos, agora a gente vai falar de um capítulo que eu costumo usar toda vez que se trata de prisão preventiva. Por quê? É importante que o juiz conceda a liberdade se ele achar que aquele seu cliente é uma pessoa idônea, que é uma pessoa que sempre trabalhou, que é uma pessoa que não está voltada para a prática criminosa. E aí eu dedico um capítulo nos meus habeas corpus que tem como objetivo afastar a prisão preventiva. Esse capítulo eu chamo de do paciente ou do perfil do paciente, como você achar melhor. E aqui eu destaco todos os elogios, todo o bom comportamento que o meu cliente sempre teve perante a sociedade. Vamos no caso em concreto. Possuidor de diversos elogios na sua ficha disciplinar, é admirado pela família, amigos, colegas de trabalho, conforme declarações de conduta em anexo. Dentre os documentos colacionados ao writ, merecem destaque algumas declarações de juízes federais, atualmente aposentados, os quais tiveram a oportunidade de acompanhar o profissionalismo e a integridade do paciente enquanto servidor da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Este é o perfil de Ricardo das Coves, o qual deverá ser levado em consideração para a concessão do presente remédio heróico. Então, aqui eu trouxe supostos elogios ao meu cliente. Eu não vou inventar, né? Eu tenho que documentar esses elogios, né? Isso tem que estar instruído no HC. Se tiver, você destaca um capítulo e coloca lá o perfil do seu cliente.
Vamos ao direito. A gente já falou do fato, falou o que aconteceu, botou data, reproduziu decisão, falamos quem é o nosso cliente e agora. O direito, ele é importantíssimo. Aqui você vai mencionar legislação, súmulas, doutrina, jurisprudência. Aqui você vai desenvolver a tese jurídica que você considera apta para a concessão da ordem de soltura. Então, aqui é que você vai desenvolver essa tese. Essa sua tese jurídica ela vai ter que estar respaldada em tudo que eu acabei de falar. Legislação, doutrina, jurisprudência, súmula, ok? E aí você tem que procurar doutrina e jurisprudência que se encaixe naquele seu caso. E aí está o perigo de pegar um modelo de habeas corpus na internet e copiar e colar. Porque nem sempre aquela jurisprudência, nem sempre aquela tese jurídica se encaixa à situação do seu cliente. Então, vai lá, bate cabeça, procura e pega aquela jurisprudência que mais se parece com o caso, ok? Vamos falar, então, da questão do direito voltada para esse caso específico. O nosso objetivo maior aqui é o único, é a revogação da prisão preventiva. É falar que não estão presentes os elementos, os requisitos do artigo 312 do CPP. Então, no direito, eu destaquei como capítulo o da revogação da prisão preventiva. Nessa peça específica, citaremos os principais artigos do CPP que falam sobre a prisão preventiva. É isso que eu estou falando. Aí aqui você vai explicar o que faz, o que fundamenta a prisão preventiva e que o caso do seu cliente não se encaixa nesses requisitos. Vamos lá. Então, como que vai ficar a sua peça? Na parte do direito. A doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias consideram a prisão cautelar como medida excepcional, face ao princípio constitucional da não culpabilidade. Em se tratando de prisão preventiva, é indispensável a demonstração dos requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP. Não basta, portanto, que o magistrado apenas mencione tais requisitos. Deverá esclarecer que os próprios estão presentes no caso em concreto. Não se admite, nesse momento, ilações ou conjecturas. As fundamentações devem estar alicerçadas na prova dos autos. Isso aqui eu já estou começando a expor a minha tese jurídica para a autoridade que vai julgar o meu HC. Nesse sentido, aí eu já vou trazer jurisprudência, falando da excepcionalidade, do princípio constitucional da não culpabilidade. Enquanto não tem o trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal encaram essas prisões como excepcionais. E foi isso que eu trouxe, jurisprudência voltada nesse sentido, ok? Trouxe mais uma, crime apenado com reclusão. O fato de o crime ser apenado com reclusão não condiz necessariamente à decretação de prisão preventiva. Aí trouxe mais. Aqui é uma jurisprudência até do ministro relator Marco Aurélio, E o que eu falo? O pronunciamento judicial em que implementada a prisão preventiva ou negada a liberdade provisória há de estar individualizado. Então, o juiz tem que dizer quais são os fundamentos para essa prisão. Aí, enfim, jurisprudência sobre o caso. Ok? Depois de botar toda a jurisprudência, eu expus a tese jurídica, falei da jurisprudência que coaduna essa minha tese jurídica, e aí eu vou falar do caso em concreto, ainda no direito. No caso em tela, Ricardo das Couves teve a sua prisão preventiva decretada única e exclusivamente, destaquei, no fundamento da conveniência da instrução criminal. De acordo com o insigne magistrado federal que presidiu a audiência de custódia, havia indícios de que o paciente poderia coagir ou ameaçar testemunhas, caso concedida a sua liberdade provisória. Ocorre que, ao contrário do entendimento do respeitável julgador, as testemunhas compareceram em juízo e na audiência de instrução e julgamento e negaram qualquer comportamento de ameaça ou coação por parte de Ricardo das Couves. Então, eu estou mostrando que
o que o juiz falou não tem nada a ver com o que aconteceu. Então, não subsiste, portanto, a causa da prisão preventiva, conveniência da instrução criminal. E aí eu vou colocar a minha peça em letras garrafais, né? E mais, isso está comprovado através das declarações de testemunhas, né? E é incompatível com o perfil do meu cliente. Tudo isso você já colocou no seu HC, percebe? Aí o juiz vai, a autoridade que for julgar o seu HC vai analisar todos esses fatos, todas essas provas, e a chance de conceder a ordem, né, o alvará de soltura, é muito grande. E aí eu continuo aqui na peça, na parte do direito. É curial ainda frisar o teor do artigo 316 do Código de Processo Penal. O juiz poderá revogar a prisão preventiva no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, o que eu quis dizer com isso? Que na audiência de instrução e julgamento não tinham mais essas razões, né, que lá da audiência de custódia. Então, ele deveria ter revogado na IJ. Apesar dos fatos acima e do pedido do impetrante na IJ, o seu pedido de revogação, né, o excelentíssimo juiz federal da Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro manteve a custódia cautelar, ele manteve a prisão. Em momento algum, a autoridade indicou outro requisito do artigo 312. Ele falou que a situação fática se manteve, né, que não houve uma alteração. Ele não disse, agora não é mais a instrução criminal, agora é a ordem pública. Ele não falou nada disso, né? Ele manteve o fundamento. E sendo assim, o que se espera é que Vossas Excelências revoguem a prisão preventiva, desculpe, posto que contrária ao ordenamento jurídico e posicionamento da doutrina e da jurisprudência. Ok? Essa é a parte de direito. Exposição da tese jurídica, jurisprudência, doutrina e falando do caso prático. Tá? Agora a gente vai falar da liminar. Essa liminar ela é muito importante e, em alguns casos, ela deve sim ser requerida na peça de habeas corpus. Você tem que mostrar à autoridade que vai julgar que, se o seu paciente, o seu cliente, aguardar o término do julgamento, do procedimento do HC, para soltar ou não o seu cliente, o que vai acontecer? Vai gerar muito prejuízo a ele. Então, o teu cliente ele não tem como esperar esse término. No caso em concreto, vamos imaginar que o Ricardo das Couves fosse um chefe de família que precisa sustentar a sua família, precisa cuidar dos seus parentes. Então, quanto maior o tempo que ele ficar enclausurado, é pior para a família. Então, aí cabe a liminar, para que seja dada a soltura do seu paciente antes do encerramento do julgamento do habeas corpus. Entenderam? Bom, aí aqui, no estudo do caso específico, que é o Ricardo das Couves, é preciso obter a liminar para revogar imediatamente a prisão preventiva em desfavor dele. Ele está preso desde a prisão em flagrante, né? E por quê? Porque não estão presentes os requisitos do 312. Ok, já entendemos então o que é a liminar, ok? E agora a gente vai fazer o desenvolver na nossa peça processual o capítulo destinado a essa liminar. Então vamos lá. É imperiosa a concessão da liminar no caso presente para revogar a prisão preventiva em desfavor de Ricardo das Couves, nos autos do processo criminal número tal, instaurado na CC Vara Criminal Federal da Seção Judiciária número tal. Presentes estão os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. A gente tem que explicar que esses requisitos estão nesse caso. E como? Vamos lá. Como é que eu continuei aqui na peça? Conforme exaustivamente abordado no presente writ, não há dúvidas acerca da ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. A instrução criminal já encerrou e o único fundamento utilizado para o acautelamento provisório foi a suposta coação exercida pelo paciente. Tese esta
definitivamente afastada pelos depoimentos das testemunhas durante a AIJ. Então, o que eu frisei aqui? Justamente o que a gente está falando o tempo todo, né? Na verdade, não há o quê? Não há ameaça nenhuma de testemunha, nunca houve. E o juiz manteve a prisão com o mesmo fundamento, ameaça de testemunha. Bom, aí eu continuo. Nessa mesma linha de raciocínio, também está presente o periculo in mora. A gente falou do fumus boni iuris. Agora vamos falar do periculo in mora. O paciente permanece preso, condição esta que afeta a sua dignidade, sem contar que é chefe de família e mantenedor do sustento de sua esposa e dos seus filhos. E aí, a gente encerra a parte da liminar. Nós já explicamos os requisitos e fizemos o pedido lá da liminar. Bom, o último capítulo é o capítulo destinado ao pedido. Na verdade, é um fechamento, a conclusão. Tudo que nós requeremos ao longo da peça do habeas corpus, a gente vai resumir aqui, né? No caso em concreto, foram poucos os pedidos. O que a gente quis foi a revogação da prisão preventiva e a questão da liminar. Então, como que a gente pode colocar esse pedido na peça? Vamos lá, olha uma sugestão para vocês. Diante de todo o exposto, requer a concessão de liminar, revogar a prisão preventiva em desfavor de Ricardo das Couves, nos autos do processo em epígrafe, até o julgamento do mérito do presente writ. Haja vista a presença dos requisitos legais do fumus boni iuris e periculum in mora nos moldes já indicados. Então, eu comecei primeiro com a liminar, né, para revogar imediatamente, para que ele seja posto em liberdade e possa aguardar o julgamento do HC em liberdade. Esse é o primeiro pedido. E vamos ao mais importante, né? A gente quer a ordem definitiva, a gente quer que essa prisão preventiva seja definitivamente afastada. Então, eu coloquei aqui a concessão da ordem do presente remédio heróico para confirmar a liminar acima requerida, de modo a permitir que o paciente possa aguardar a tramitação do feito criminal, a que responde em liberdade, na forma do artigo 648, inciso 4º do CPP, por ser ato imperativo do mais puro e cristalino direito. Então, nesse caso, a gente fala, olha só, para vocês não confundirem, tá? E aqui eu vou destacar isso que é importante. O primeiro pedido, ele foi destinado a liminar no habeas corpus. Então, para que ele seja posto em liberdade até o julgamento do HC. Aqui, você está pedindo a liberdade dele para o processo criminal. Então, para que ele seja solto também, já que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, e essa soltura tem que ser mantida até a sentença. Só se mais tarde ele for condenado no processo criminal e essa sentença transitar em julgado, aí sim é prisão. Mas aí já não é mais prisão cautelar, né? A gente está falando de uma prisão como execução de pena. Entenderam? Bom, e finalizando, vocês botam nestes termos, pede deferimento, a data onde vocês estão, né, o estado onde vocês estão, e o nome do impetrante, o nome de vocês e o número da OAB, né, de vocês. Gente, eu acabei aqui essa aula muito sucinta. Infelizmente, eu não tinha como explicar para vocês com exaustão sobre o Instituto do Habeas Corpus, explicar para vocês com exaustão como elaborar uma peça em todos os detalhes, porque uma aula é insuficiente, né? Mas eu tenho certeza que eu consegui trazer os pontos principais. E tenho certeza que com esses argumentos, com tudo que foi exposto aqui, você já pode começar a treinar a sua peça de habeas corpus. Não espera chegar um caso propriamente dito, não. Começa a aplicar agora. Inventa situações hipotéticas e começa a redigir, treina. Redação de peça, seja qual for, é treino, é suor, tá? Essa é a minha recomendação.
Não deixa de estudar sobre o Instituto do HC, os artigos que regulam o habeas corpus, e aí você já tem metade do caminho andado, tá bom? Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tiver dúvidas, fica à vontade para registrá-las aqui no grupo fechado. E eu espero vê-los no último dia do nosso workshop da Advocacia Criminal, que será realizado na segunda-feira, dia 10 de julho, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e um final de semana maravilhoso. Fiquem com Deus. Tchau!